tipo de agressão, tanto ela pode ser física ou psicológica. O bullying pode ser bater, xingar, apelidar. Eu, particularmente, não gosto de utilizar a palavra bullying, sobretudo quando, no contexto do ensino médio, onde a gente já tem, né, alguns pré-adultos, vamos dizer assim, que também é outra expressão equivocada, um tanto vitoriana, mas são pessoas que sabem que estão fazendo mal a alguém, têm essa consciência, né? E, portanto, eu gosto de usar o termo violência. Não é a prática, o bullying, esse modismo, vamos combater o bullying, não. Vamos combater a violência, seja ela simbólica, e sobretudo a física, que é a forma de violência mais evidente, né? Aquela que de imediato ela é combatida. Mas essas violências sutis, né, que o professor ou a professora pode praticar com um aluno, né, via interdição da fala, da maneira de se portar, né? Então tem vários contextos em que na escola que a violência ela é praticada e ela não é única e exclusivamente entre os alunos, né? Mas a própria instituição gera, muitas vezes, o próprio sistema gera essas violências, sobretudo essas simbólicas. E eu não costumo pactuar da ideia de bullying, né? A ideia de violência mesmo. Acho que a gente tem que tratar desse assunto, esse é um ato violento, para ir ajudar na formação do caráter. A violência tem a ver com o caráter. Uma vez que você reproduz ela é exponencialmente falando, ela cresce de maneira muito rápida. E o ideal é que isso seja combatido o mais rápido possível. E existem 1000 formas de a gente combater a violência na escola. Escola é um centro de educação onde as pessoas aprendem sobre o respeito, a educação, aprendem a não praticar bullying, não fazer violência e que a gente que os ensinamentos que a gente aprende na escola a gente pode levar para o futuro. Escolar é um tema sem dúvida muito complexo e aí para analisar o tema você tem que olhar várias dimensões, né, várias dimensões do problema. Mas, de maneira resumida, eu acho que no ambiente escolar o aluno deveria sentir-se seguro, sentir-se acolhido. Às vezes ele já sofre tantas outras violências fora, né? Então se na escola ele encontrasse um acolhimento, talvez isso fosse uma maneira dele superar. Às vezes traumas e violência sofrida em casa, que por vezes ele externa de uma maneira estranha, sabe? Às vezes a agressão, às vezes o agressor, ele tem aquele comportamento como reflexo do tratamento que ele recebe em casa. Eu digo isso por lidar, antes de atuar no ensino superior, eu trabalhei 5 anos em ensino fundamental e médio. Então eu acompanhei muitas histórias muito tristes de crianças que, de ter que assumir a responsabilidade de casa, cuidar dos irmãos menores, porque o pai era alcoólatra e a mãe tinha abandonado a casa. Situações muito tristes, né? Então eu acredito que a escola deveria ter esse papel de acolhê-los, porque geralmente o agressor ele passa por uma situação difícil, né? Também tem outras situações, eu estou citando apenas uma, né? O caso em que é um pedido de socorro, né? E em contrapartida, o que sofre a agressão, aquilo deixa marcas que vão se arrastar para a vida toda. Então ele deveria ser acolhido também no sentido de
O bullying, a agressão, a violência tem que ser interrompida, mas a pessoa que sofreu a violência deveria ser acompanhada para tentar superar o problema. Eu acho que a escola deveria ter esse direcionamento. A pergunta sobre o que é ética, ela é muito complexa a princípio, apesar de todo mundo, a partir do senso comum, dizer que ética é algo que na vida prática a gente, de uma certa forma, exerce o tempo inteiro. Porém, a gente pensar essencialmente sobre isso, para ficar até mais pedagógico e facilitar o entendimento, a gente poderia se reportar algumas metáforas. Exemplo, pensar de forma particular em termo espiritual. Você não quer que lhe aconteça mal. Você sempre procura algo que lhe dê prazer, que lhe dê felicidade, que lhe dê paz, que lhe dê amor. Isso no âmbito particular. Pensar em ética é não só pensar em relação a você, mas como também transpassar essa essência da paz, da tranquilidade, da felicidade, da alegria em relação aos outros. Então, se eu pudesse definir de forma metafórica e até pedagógica esse sentido da ética, poderia dizer que essa paz transmitida aos outros é querer fazer essa ligação, é querer fazer essa união do espírito que você tem de forma particular com os outros espíritos. Então, trabalhar sobre ética ou pensar sobre ética nesse sentido é dizer que existe uma ponte conectada essencialmente entre a minha pessoa e as outras pessoas. Então, ética é o espírito coletivo. Ética é pensar e trabalhar essa essência, como eu falei anteriormente, para que todos exerçam socialmente e que, consequentemente, a gente consiga conviver de modo adequado dentro desse espírito da paz, do amor, que é particular, mas que ele pode se tornar coletivo numa perspectiva ética. É muito comum haver uma confusão entre os termos ou os conceitos entre ética e moral. E para a gente compreender assim, de forma até simplificada, seria interessante a gente observar o seguinte aspecto. Quando se trata de ética, eu estou falando de uma visão geral, de uma perspectiva geral, de uma possibilidade de observar os comportamentos humanos numa perspectiva até universal. Eu diria então assim que tratar sobre ética é como se fosse o sol que ilumina a todos e atinge a todos, sem exceção. E que todos nós necessitamos dessa iluminação, necessitamos desse controle, desse limite, dessa orientação ética. Por outro lado, o que é que faz com que a gente se mova e acabe observando esses limites e tornando o nosso comportamento eficaz dentro desse limite numa perspectiva social? Seria exatamente a moral. Então, a ética seria esse sol que ilumina e a moral seria o nosso chão, é onde a gente pisa, é onde realmente a gente faz com que as nossas ações aconteçam. Só que a ética, por estar na altura, no céu, ela fica realmente como esse horizonte, como esse guarda-chuva, que observa tudo que a gente faz, tudo que a gente diz, tudo que a gente pensa. Então ela seria de fato esse horizonte, seria a nossa orientação. É por isso que eu costumo dizer que não dá para a gente fugir da ética. A ética nos acompanhará sempre. Não tem escapatória em relação a ela. Até porque os pressupostos éticos são liberdade, verdade, bem. E quanto a isso a gente não tem como fugir dessa perspectiva. Agora, em relação à moral, enquanto está no piso, está no chão, está na base, eu posso simplesmente querer pisar nessa solidez ou não. Eu posso seguir as regras, as determinações em relação ao meu comportamento ou não. Quando eu ajo de acordo com as regras e as convenções sociais determinadas pelos valores morais, então eu vou ser considerado uma pessoa moral. Quando eu não ajo, quando eu vou de encontro a essas perspectivas sociais, essas convenções sociais, no sentido de regramento, eu vou ser considerado como imoral. Então a moralidade está no chão. Ela é efetivamente a nossa participação na sociedade, é a nossa relação com os outros efetivamente. Enquanto a ética, como eu já falei anteriormente, é o nosso sol, é a nossa iluminação, é a nossa realmente perspectiva de tornar possível os nossos regramentos morais dentro de uma conjuntura social eficaz. Seria isso. Sou Daiane,
sou bolsista do PIBID e, na verdade, não me recordo de ter sofrido ou de ter praticado bullying. Porém, me recordo sim de sempre haver os apelidos, as brincadeiras, mas nada que chegasse a ser o bullying. Mas me lembro de um fato que me marcou muito na infância. Acho que quando estudava terceira para quarta série, que alunos da escola onde eu estudava começaram a apelidar um funcionário da escola, o guarda. E na medida que os dias passavam, esses apelidos aumentavam e ficavam cada vez mais agressivos. E o guarda não tinha como se defender. Ele até procurou conversar com a direção da escola, mas a direção da escola sempre falava que aquilo era de criança, que ele já era adulto e que ele tinha que se acostumar com isso e não devia levar isso a sério. E as brincadeiras e os apelidos continuaram, né? Na verdade, a violência contra um funcionário da escola continuou e ninguém tomou uma providência porque achava que aquilo não era um assunto de tamanha importância. Até que o guarda desenvolveu problemas emocionais, problemas psicológicos e teve que se afastar da escola e até hoje ele faz tratamento devido a esse tipo de violência que ele sofreu. Então é por isso que eu acho que deve ser importante se trabalhar sempre essa questão do bullying, essa questão da violência, porque começa com a brincadeira e sempre termina de uma forma muito séria. Eu sou a Maria Aparecida de Carvalho, sou bolsista aqui da FASP e eu irei falar de algumas cenas a qual eu sofri bullying quando criança no ensino fundamental. Inclusive a escola conveniada a qual nós executamos algumas atividades do PIBID foi nessa referida escola a qual eu sofri bullying. Inclusive quase todas as pessoas que me fizeram sofrer conviveram aqui comigo em alguns períodos aqui na faculdade. E o que eu sofri quando era criança foi bastante doloroso quando eu lembro, porque eles levavam espinho de mandacaru para me sentar em cima, por eu ser do sítio e humilde, chiclete para mim também sentar em cima. Teve uma vez que eles colocaram molho de tomate numa cadeira para dizer que eu na verdade tinha menstruado quando criança. Já cortaram meu cabelo, me trancaram dentro do banheiro. Teve uma vez que essa cena é bastante forte até, me trancaram dentro do banheiro e jogaram a chave fora. E isso eu perdi o carro de estudante uma vez. Quando cheguei em casa, que eu contei para meus pais, eles achavam que eu estava falando tudo mentira. Não acreditaram na verdade do que eu estava falando. Eu criança. E o bullying também não era tão conhecido como é hoje. Teve uma outra cena também que eu lembro, me recordo bastante, que eu gostava de um rapaz na escola, e ele era bastante popular e conhecido pelas meninas. Era o sonho de todas as meninas ficar com ele, tipo galã. E teve uma vez que ele mandou uma carta pra mim e eu acreditava que meu amor tinha sido correspondido, quando na verdade eu estava sendo uma vítima do bullying. Teve uma... Porta, edita. Meu nome é Alisson, eu resido no bairro Borges, sou pibidiano e queria falar que durante meu tempo de escola pública eu não sofri nenhum bullying, mas na sala da qual eu fazia parte tinham pessoas que sofriam. E assim, eu me sentia um pouco incomodado com essas pessoas que praticavam e tomavam as dores por quem estava sofrendo esse tipo de preconceito. Então, eu resolvia, assim, eu me intrometia nas conversas, nas arriações que tinham, porque era um menino que ele morava num bairro aqui da cidade, chama-se o bairro São Brás, e ele tinha uns 10, 11 anos e chupava chupeta ainda. Então ele ia para a sala de aula com a chupeta na bolsa. E os amigos da sala, eles pegavam a chupeta dele e ficavam tirando onda da cara dele. Então isso foi se passando de ano em ano e as coisas cada vez mais aumentando, né? Cheguei até ao ponto de agressão física com algum dos meninos que tiravam esse tipo de brincadeira de mau gosto
com esse meu amigo, e assim ele terminou desistindo dos estudos devido a esse tipo de brincadeira de mau gosto, né? Mas hoje em dia eu tive o prazer de revê-lo novamente. Hoje ele trabalha na empresa que eu trabalho, exercendo outra função diferente da minha, mas a gente conversa e tratando daquele tempo passado na escola, ele falou que devido àquelas coisas, aquelas brincadeiras, ele não mais frequentou. Então, mas hoje ele é uma pessoa que trabalha, não sabe nada, só sabe ler pouquíssimo e escrever, só sabe assinar o nome dele assim mesmo, de uma forma que nem dá para entender. Então, tudo isso foi culpa do que ele sofreu naquele tempo que a gente estudava junto. Mas, graças a Deus, ele não desistiu da vida e hoje é um rapaz trabalhador, tem a mesma idade que eu e está vivo e com saúde. Então, o que eu quero dizer a vocês é que esqueçam esse tipo de preconceito, esse tipo de violência e sigam a vida respeitando uns aos outros como deve ser. Ao ingressar na escola em tempo integral, os estudantes participam de um processo que é chamado de acolhimento, baseado nos 4 pilares da educação, onde são trabalhadas muitas atividades no intuito de estimular, né, a convivência, a tolerância, o respeito ao próximo. Então, são 3 dias de atividades baseadas com essas intenções, com esses objetivos, que já ajuda bastante para que os alunos possam ir pegando o ritmo, né, da escola e ir aprendendo o respeito ao próximo. E aí, né, durante todo o ano letivo, essas atividades elas vão sendo retomadas. Ainda no processo de acolhimento, que eles têm uma acolhida todos os dias, né, esse processo de combate a bullying, que tem que ser frequente, não pode, né, a gente não pode trabalhar um dia e achar que resolveu. Então, essas atividades elas vão sendo retomadas na acolhida, as temáticas, né, aprender a ser, aprender a conviver. E aí, casualmente, né, quando ocorre algum ato de violência, algum, né, ato de bullying, a gente imediatamente combate. E como é que a gente combate? A gente conversa, né? Esse modelo de escola, né, a qual eu sou gestora, ele prevê um gestor que é muito pedagógico e que tem muito assim, envolvimento com os alunos. A gente tem um contato muito direto com o aluno, né, dentro desse modelo de escola. E aí a gente conversa muito com eles, né, orienta, dependendo da situação, a gente conversa com os envolvidos, vai orientando para que realmente eles deixem essa prática e retomando sempre, né, a questão do respeito ao próximo, do respeito às diferenças e da convivência entre eles. Obrigada, já Eu sabia que você entrou em cartinho. Pega ali. Eu fico de boa. Pega a minha candidato. Oh, ninguém disse. Tem gente que acha que violência é a coisa certa a se fazer, mas na verdade só está se prejudicando e prejudicando a quem sofre. Não faça violência. Violência, o assunto é muito louco, tem gente que sofre o dia todo. Violência, minha fala é verdadeira, tem gente que sofre a vida inteira. Violência não faça porque logo não é o certo. Violência é do mal, então melhor ficar quieto, porque violência não é certo o que fazer. Se você faz violência, você prejudica a você.